Igreja Presbiteriana do Jardim Santiago. Mais uma vez estamos aqui nesse domingo de manhã, no horário da nossa escola bíblica dominical. Manhã de domingo, manhã de ficar recluso em casa, manhã que ainda nós não podemos estar nos reunindo no nosso templo, mas na medida do possível, de acordo com as nossas condições, aí vamos tentando fazer nossas escolas bíblicas e transmitindo a mensagem da palavra de Deus. Hoje eu gostaria de trazer para os irmãos uma passagem sobre intercessão. Os irmãos sabem o que é intercessão, sabem o que significa intercessão. Vocês já intercederam por alguém? Alguém já intercedeu por você? Qual foi a última vez que você intercedeu por alguém? Eu acho que eu estava pensando nessa questão da intercessão e seria um ótimo tema para nós nos reunirmos na sala de aula da Escola Bíblica Dominical, porque aí nós ouviríamos os irmãos compartilhando com a gente a oportunidade que tiveram de estar intercedendo, de estarem orando pelas outras pessoas, e isso seria muito bom se nós pudéssemos compartilharmos um com o outro. Mas como isso não é possível nesse dia, nesse momento, por hora, vamos nos atentar agora para que possamos compreender melhor um pouco sobre o que é a intercessão, o que a Bíblia nos fala sobre intercessão. A Bíblia nos fala de intercessão desde o Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, vários textos nós temos que nós possamos estar falando sobre a intercessão. No Antigo Testamento, os nossos profetas, os profetas de Deus, sempre intercediam pelo povo junto a Deus, de uma forma a solicitar a Deus algo ou alguma coisa para alguém ou para o seu povo. Tinha esse sentido de solicitar. No Novo Testamento nós vemos que o interceder vem sempre de um sentido de apelo ou uma petição a Deus. Portanto, interceder ou a intercessão é sempre uma solicitação, um apelo feito por alguém em favor de outra pessoa. Quando intercedemos por alguém, nós estamos demonstrando nossa preocupação com este alguém, com uma outra pessoa. É como se essa pessoa fosse importante para nós, fizesse parte do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizade, alguma pessoa que amamos. Então, para nós, é como se fosse uma pessoa muito próxima, uma pessoa que nós queremos muito bem, que nós queremos o bem dessa pessoa, por isso nós buscamos e procuramos junto a Deus o bem para o outro através da intercessão. Então, uma solicitação, um apelo feito por alguém em favor de outra pessoa. Isso é o que acontece quando nós intercedemos por alguém. Seja qual for essa pessoa, nós buscamos a Deus em oração, intercedendo a outra pessoa. Nós temos vários exemplos e vários versículos na nossa Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, nós temos lá em Êxodo 32, no capítulo 32, a partir do verso 30, 31 em diante, nós vemos Moisés intercedendo, buscando, solicitando a Deus o perdão pelo povo. O povo acabava de ter cometido um erro, havia construído um Deus de ouro, e Deus viu quanto aquilo foi errado. Moisés viu o erro do seu povo e buscou a Deus a favor do seu povo. Buscou e solicitou a Deus que os perdoasse, que eles tinham errado, que eles agiam de forma contrária à vontade de Deus, tinham contrariado um mandamento de Deus. Então, por isso, Moisés está diante de Deus naquele momento e coloca-se entre o seu povo, de forma bem concisa e bem direta, até o ponto de chegar a dizer a Deus: olha Deus, Senhor, se for possível, se não for possível perdoar aquele povo, então que o Senhor também possa riscar o meu nome do livro da vida. Ele se colocou a favor do povo diante de Deus, ele solicitou a Deus o perdão dos pecados, do erro cometido pelo povo ao construir aquele Deus de ouro. Isso que aconteceu foi a intercessão de Moisés, quando ele solicita a Deus o perdão dos pecados do povo de Deus. Em Romanos 8 também, já no Novo Testamento, Romanos 8 também no verso 31 até o 32, nós vemos também que ninguém, a palavra de Deus diz, ninguém poderá nos condenar, poderá nos acusar. Ninguém. Por quê? Porque nós temos Jesus Cristo,
aquele que está sentado à direita do Pai e que intercede por nós, morreu pelos nossos pecados, se sacrificou por nós. Então não há acusador, não há aquele juiz que venha nos condenar, não tem nenhum condenador que possa estar fazendo mal a nós quando Cristo intervém a nosso favor. Em Hebreus 7:25 também diz que Jesus é o sacerdote eterno, aquele que intercede pela nossa salvação. É por meio dele que nós somos salvos. Hebreus 7:25. Nós temos ali a presença do Senhor na pessoa de um sacerdote eterno. Quando antes os sacerdotes ficavam no templo e vários iam repassando, de pessoas para pessoas, nesse instante nós temos um sacerdote eterno, aquele que se sacrificou por nós na cruz do Calvário, aquele que morreu por nós e aquele que é o nosso sacerdote que intercede a favor de nós em prol da nossa salvação. Então nós somos salvos através de Cristo Jesus. Temos também mais um versículo em 1 João, no capítulo 2 de 1 João, diz que Jesus é o nosso advogado. É aquele que intercede pelos nossos pecados. Os evangelhos, Jesus também roga ao Pai pelos seus discípulos. Um exemplo é Lucas 32, onde Jesus ora. Ele ora por Pedro, a favor de Pedro, junto a Deus. Ele pede ao Pai que fortifique, fortaleça a Pedro na sua fé. Não deixe que ele vacile, não deixe que ele se desanime, não deixe que ele se desvie do caminho, mas que Deus possa estar fortalecendo Pedro naquele instante, para que ele não seja tentado e não caia em tentação. Então nós vemos ali a pessoa de Jesus Cristo intercedendo a favor dos discípulos, a favor especificamente nesse texto aqui de Pedro, para que nós estejamos fortalecidos na fé em Cristo Jesus. E isso é o que Jesus faz também por nós junto a Deus. Outro texto interessante de Romanos 8:26, onde está escrito que mesmo o Espírito Santo de Deus roga por nós, ele intercede por nós de forma inexplicável, de forma inexpressível, quando nós não sabemos orar, quando nós não temos mais palavras para orar, nós não sabemos mais como pedir a Deus, nós rogamos ao Espírito Santo e o Espírito Santo intercede por nós junto ao nosso Deus, junto a Jesus. Ele fala por nós em nosso benefício, ele ora e ele clama por nós. O Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis ao nosso favor, quando nos falta já conhecimento de como orar e de como buscar a Deus para as nossas necessidades e para tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia nos ensina que a intercessão deve ser uma prática cristã diária da vida do cristão. Ela nos ensina que nós devemos orar sempre a Deus, interceder pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, para os nossos irmãos da igreja, pela nossa igreja. Nós devemos sempre ter isso como prática diária da vida cristã. Portanto, nós como membros de uma igreja cristã, nós temos que ter isso como prática todos os dias da nossa vida, em nossas orações. Devemos sempre orar uns pelos outros. Em Tiago 5 nos ensina a confessar os nossos pecados e a orar uns pelos outros para que sejamos também curados, porque a oração de um justo, ela é eficaz e traz benefício, tanto para quem ora como para quem é motivo de oração. Por isso, façamos disso, façamos de intercessão um hábito nas nossas orações. Quando formos orar a Deus, não nos esquecemos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, das pessoas que realmente necessitam, estão precisando, que nós possamos lembrar dessas pessoas toda vez que estivermos orando a Deus, para que Deus também haja de forma benéfica na vida dessas pessoas e possa estar trazendo recuperação, trazendo confiança, trazendo fé à pessoa, aquela que por causa de algum motivo esteja desanimada, mas que nós possamos estar orando a Deus para que Ele fortaleça a todos. Em 1 Timóteo 2, Paulo escreve dizendo assim, que nós não devemos orar apenas pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, mas por todos aqueles que são homens de autoridade, pelos nossos governos, pelos reis, pelos governantes, para que tudo possa transcorrer da forma mais tranquila, justa, eficaz e pacífica.
Então nós devemos também não orar somente por pessoas que estão próximas a nós, que nós conhecemos, pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, de família, da nossa igreja, mas nós também devemos colocar diante de Deus toda aquela autoridade que foi constituída por Deus. E a Bíblia nos ensina, ore por essas autoridades, que Deus esteja agindo na mente, direcionando essas pessoas que estão no governo das nações, para que eles possam tomar decisões corretas, para que eles possam trazer paz para a nossa nação, tenham atitude que vão influenciar diretamente no nosso dia a dia, e para que eles ajam de forma correta, e assim nós teremos uma sociedade pacífica, uma nação justa e uma nação prudente, se essas pessoas assim agirem de forma correta. Por isso nós cristãos, oremos a Deus, busquemos sempre em nossas orações e coloquemos diante de Deus as nossas autoridades, para que eles estejam ouvindo e sentindo a presença de Deus, para que Deus possa direcioná-los em suas decisões, para que não tomem nenhuma decisão errada, que venha a afetar diretamente a nós. Mas até aqui foi bem tranquilo. Até aqui nós estamos falando que nós estamos orando por pessoas que nós conhecemos, por amigos, por familiares, por irmãos da igreja, por autoridade que muitas vezes a gente espera, confia, que vai trazer algo benéfico para a nossa nação, para a nossa sociedade. Mas agora nós chegamos num ponto mais difícil da questão da intercessão. Jesus nos ensina algo que é um desafio para nós. Como que nós podemos orar para os nossos inimigos? Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e que nós devemos orar por aquele que nos perseguem. Lá em Mateus 5:44, depois os irmãos podem estar lendo, como fica difícil esse desafio para nós, porque como Jesus disse, que nós, antes diziam a lei, que nós deveríamos odiar os nossos inimigos. Portanto, Jesus vem e diz: eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aquele que perseguem vocês. Talvez esse seja um maior desafio da nossa vida cristã. Como olhar para os nossos inimigos e ter uma oração contrita, voltada para eles, para que Deus os perdoe, para que Deus haja na vida deles, para que eles mudem de atitude. Esse deve ser o comportamento de nós como cristãos, como verdadeiros crentes em Cristo Jesus. E Jesus continua no seu texto, ele dizendo, por que devemos agir assim? Porque para nos tornarmos filhos de Deus. Então, uma das condições para que possamos nos tornar filhos de Deus, segundo o Evangelho do próprio Jesus Cristo, escrito aqui em Mateus, é nós olharmos para os nossos inimigos com complacência, não com rancor e não com ódio, e não querendo o mal para eles, e não querendo atacar ou devolver de volta o mal que nos fizeram. Pelo contrário, nós devemos orar pelos nossos inimigos, para que eles mudem de atitude, para que eles mudem o seu comportamento, para que eles conheçam também o Evangelho de Jesus Cristo e andem de maneira correta. A Bíblia, nesse mesmo texto de Mateus 5, vai dizer o seguinte: porque se nós amamos somente aquelas pessoas que nos amam, que benefício estamos fazendo, que bem estamos fazendo? Se nós cumprimentamos os irmãos, somente os irmãos da igreja, aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, que estão próximos a nós, o que estamos fazendo de diferente, demais? A Bíblia diz que todos fazem isso. Nesse mesmo texto do Evangelho de Mateus, Jesus diz, olha, o sol nasce para todos, sobre todos, a chuva cai sobre todos e para todos, bons, justos e injustos, todos recebem o mesmo benefício. Não vai ter diferença nenhuma nós, como cristãos, tratarmos de forma indiferente aqueles que ainda não conhecem a pessoa de Jesus Cristo e não agem de forma correta e de acordo com o seu Evangelho. Aí está o ponto, e onde está a diferença daqueles que conhecem a Cristo, daqueles a qual Jesus chamou e elegeu para o seu ministério. Como nos comportarmos na sociedade, de forma que as pessoas percebam que nós somos cristãos, que tem algo de diferente em nós.
não desejando o mal para o outro, mas orando em favor do outro. É assim que o Evangelho de Jesus Cristo nos ensina. E tudo isso para nos levarmos a cada vez mais sermos mais e mais próximos da pessoa de Cristo, sermos mais parecidos com os ensinamentos de Jesus Cristo para nossas vidas. O que tem acontecido com nós como cristãos? Nós temos orado pelos nossos inimigos, nós temos pedido a favor deles, nós temos intercedido por Deus a favor dos nossos inimigos, ou nós temos odiado nossos inimigos, ou nós temos desejado que eles recebam todo o mal de volta que têm feito. Qual tem sido o nosso comportamento como cristão diante dos inimigos que nós encontramos no meio em que nós vivemos? E lembrando bem que só inimigo não é aquele que só nos ataca, aquele que nos ignora também, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Porque as pessoas não têm uma mente e um coração aberto para o Evangelho de Jesus. Mas se nós temos, se Deus permitiu que nós conhecemos a sua palavra e o seu Santo Espírito permanece vivo no nosso coração, assim como o Espírito Santo intercede junto ao Pai por nós, nós que tivemos o privilégio de sermos chamados para seguirmos uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus, também temos que ter essa condição e essa perspicaz de observar como estamos agindo de acordo com os nossos inimigos. O que nós temos feito para que eles mudem de atitude? Como nós temos agido para que eles se tornem pessoas melhores? Temos sido complacentes com eles ou temos odiado? Qual foi a última vez que nós adoramos a Deus, oramos a Deus, pedindo para que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que têm um comportamento irregular, que nos odeiam, aquelas pessoas que agem de forma contrária ao Evangelho de Jesus, para que elas possam melhorar como pessoas e que Deus possa abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, para que elas também conheçam o Evangelho de Jesus Cristo e com isso se tornem pessoas melhores. E todas aquelas pessoas que por vezes, às vezes, possamos até odiar num primeiro instante, venham também a se tornar pessoas melhores e possamos compartilhar do mesmo Evangelho de Jesus Cristo, que é para todos, indiferente. A Bíblia diz que Ele não faz distinção de pessoas. Então qualquer pessoa, independente do nível social, independente da classe social, independente do conhecimento intelectual que tem, do poder aquisitivo, da cor, da raça, língua, todos têm acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, estejamos atentos para isso, porque se nós amarmos, cumprimentarmos, falarmos, orarmos apenas por aquelas pessoas que nós gostamos, aquelas que estão junto de nós, aquelas que nós amamos, não estamos fazendo nada demais, porque os pecadores assim fazem. A Bíblia diz que os cobradores de tributos também faziam isso. Então nós não estamos sendo semelhantes a Cristo. Cristo perdoou os pecadores. Cristo nos ensinou a perdoar. Quando Ele diz, quando levar um tapa, vire e dê outra face. Ele está nos ensinando a interceder a Deus por esta pessoa, para que Deus haja na vida, no coração dessa pessoa, na mente dela, e ela se torne uma pessoa melhor, com atitudes diferenciadas, mais parecidas e mais de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então os pecadores fazem isso, eles agem também aí no mundo, eles falam em Deus, eles pedem a Deus, eles cumprimentam, falam, oram, tudo parece normal para todos, mas nós temos que ter essa percepção de o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que realmente conhece e tem uma proximidade com Jesus Cristo, tem um comportamento diferenciado, e nós temos que aprender e nos humilharmos diante de Deus. Se ainda não conseguimos aprender isso, nos coloquemos diante de Deus, para que Ele nos ajude a pensarmos e agirmos de acordo com o ensinamento de Jesus, porque só por nós não conseguimos, nós somos fracos, nós somos arrogantes, prepotentes, e não conseguimos perdoar muitas vezes o mal que as pessoas nos fazem. Então por isso, meus irmãos, oremos a Deus, peçamos a Deus que Ele nos ajude e nos fortaleça, para que também possamos agir de acordo com os ensinamentos de Jesus, se ainda assim não o estamos fazendo.
Porque em Efésios 3:14, Paulo escreveu: sede perfeitos, como Deus que está no céu também é perfeito. Sejamos, portanto, e procuremos estar andando de maneira correta e cada vez mais perfeitos de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Só para lembrar os irmãos também, que nem sempre a nossa intercessão, ela atinge ou ela nos responde de maneira de acordo com aquilo que nós queremos, porque Deus tem os seus propósitos, Deus ele traça, já tem tudo escrito de acordo com seus destinos, com aquilo que ele traçou para os seus, mas a intercessão não vai contrário à vontade de Deus. Nós devemos agir sempre em prol e em benefício daquele a qual nós amamos e de todas as pessoas que ainda não conhecem a pessoa de Jesus Cristo, porque as nossas orações são sim respondidas. Muitas vezes não estão de acordo com os propósitos que Deus tem para nós e para as pessoas que nós conhecemos e que nós oramos, porque nós não sabemos o propósito de Deus. Muitas vezes buscamos algo que pensamos ser a melhor coisa do mundo, para nós ou para os outros, quando na verdade Deus, que sabe todas as coisas e conhece tudo, Ele sabe e por isso Ele age da maneira correta, da maneira que realmente nós merecemos e que precisamos. Há algumas coisas que vêm para nos ensinar nas nossas vidas, momentos da vida que nós vivemos e passamos, talvez por dificuldades, por alguns momentos difíceis, aqueles momentos que nós buscamos nos aproximar cada vez mais de Deus para que Ele haja, mas na verdade Ele está agindo da forma dEle, da forma que nós, como humanos simples pecadores, que temos esses olhos voltados apenas para as coisas materiais, não conseguimos. Por isso eu gostaria de ler agora um texto aqui em Efésios, a oração que Paulo fez para os Efésios. Paulo, no capítulo 3 aqui de Efésios, ele ora em favor, ele intercede pelos Efésios. Nós sabemos que a igreja em Éfeso era uma igreja difícil, complicada, era uma cidade grande e contaminada pelo pecado e pela idolatria. Nós já lemos e já vimos aqui outros dias, em outra escola bíblica, que lá é onde tinha o templo da deusa Diana. Então, ali a idolatria gerava idolatria dentro daquela sociedade. E Paulo, então, intercede a Deus, busca a Deus aqui nesse capítulo 3, a partir do verso 14. Eu gostaria de fazer como se fosse uma oração também, plagiando aqui Paulo. Paulo diz em sua oração aos Efésios, no capítulo 3, o verso 14, por essa razão, dobro meus joelhos perante ao Pai. Paulo está aqui se colocando, prostrando-se diante de Deus, de nosso Senhor e Salvador, para que, porque perante de toda a família nos céus e na terra recebe um nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo Espírito. Ele roga a Deus aqui para que sejamos interiormente fortalecidos, tenhamos aqui um espírito forte, um espírito inabalável, como diz o salmista. Deus nos atende, olhe por nós e nos dê um espírito inabalável, que tenhamos interiormente em nosso coração, em nossa mente, a presença do Espírito Santo de Deus nos fortalecendo. Ele continua na oração, no verso 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, que Cristo habite em nós, que a nossa fé esteja fortalecida cada dia mais na pessoa de Jesus Cristo. Cristo orou ao Pai por Pedro, que nós lemos lá em Lucas 22, para que Deus conceda fé, fortaleça a fé de Pedro, para que ele não escorregue, não se desvie, não caia, seja fortalecido, não desanime na fé. E que Cristo habite pela fé em vosso coração. O nosso coração tem que estar firmado na fé em Jesus Cristo. Vós que seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Que nós tenhamos consciência
algo que às vezes é impossível para nós delimitar e olhar o amor de Cristo, o quanto é imenso em nossas vidas e o quanto Ele pode transbordar em nossas vidas. Não há altura, não há profundidade, não há largura. O amor de Deus é infinito para conosco. E é assim, conhecendo esse amor, Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Nosso conhecimento é limitado diante do poderio de Deus em nossas vidas. Nós não podemos ter limite de quanto, nós não conseguimos conhecer o limite do poder de Deus em nossas vidas. Ele age, e isso às vezes é incompreensível para nós. Deus age de algumas maneiras que nós não compreendemos, mas Paulo está orando para que nos dê conhecimento para compreender o poder de Deus em nossas vidas e possamos assim conhecer a imensidão do seu amor, que excede o nosso entendimento. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Muitas vezes, irmãos, nós estamos pedindo algo, mas Deus sabe e nos conhece os nossos pensamentos, e mesmo antes que a nossa boca abra em pedido, Ele, sabendo das nossas necessidades, dos nossos pensamentos, Ele atende aos nossos pedidos, assim como Ele fez também com o rei Salomão. Salomão orou a Deus, pediu a Deus sabedoria para guiar o seu povo, e Deus lhe disse: olha, porque me pediste sabedoria, lhe darei muito mais, lhe darei riquezas, lhe darei tudo que um rei jamais terá, segundo as Escrituras. Por isso, ó Deus, nós pedimos também que Deus haja em nós, nos dê entendimento e compreensão, e esteja olhando por nós e intercedendo em nossas vidas, para que mesmo quando nós esquecemos daquilo que nós necessitamos, porque às vezes nós pedimos só aquilo que nós achamos que é bom para nós, aquilo que vai trazer algo benéfico para a nossa família, para a nossa igreja, mas nós não sabemos. Deus tem seus planos, Deus age e Deus conhece as nossas necessidades. Que Deus esteja dando esse conhecimento para nós, para que quando Ele agir, e Ele age, para que possamos compreender e entender que é a vontade de Deus e não a nossa, e que tudo que vem de Deus é bom, porque Ele é o Pai das luzes, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas, assim diz a palavra de Deus, além do que pedimos e além do que pensamos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Que a glória e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje, agora e sempre, em nossas vidas e nossos corações, nos guiando. Meus irmãos, era isso para a Escola Bíblica de hoje. Como eu disse antes, é uma pena que nós não podemos nos reunir numa sala e ouvir as pessoas compartilharem as intercessões, as orações que foram feitas e que foram ouvidas, os momentos que Deus agiu na vida de cada um, e para que pudéssemos com isso aprender mais um pouco de nós sobre nós mesmos e o quanto nós devemos melhorar como pessoas para sermos mais humildes e aprendermos e intercedermos também por outras pessoas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda esse entendimento. Oremos então para encerrar essa escola bíblica, e se Deus quiser, logo mais à noite, às 19h30, teremos o culto também que será transmitido através do Facebook. Senhor Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos, ó Pai, nesse instante, pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê conhecimento, que o Senhor nos dê um espírito forte, inabalável, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor abra nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração para o entendimento da Sua palavra. Dai-nos, ó Pai, um coração puro e ajude-nos, ó Deus, a não pedirmos apenas o bem para aqueles, ou para nós ou para aqueles que nós amamos, mas que possamos ter, ó Pai, a humildade de orarmos também pelos nossos inimigos e pelas aquelas pessoas que nos fazem mal, que buscam, ó Deus, atrapalhar por muitas vezes a nossa caminhada. Oremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Salvador, aquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Amém? Um bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus. Um bom dia.